E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando agora o Tá Ligado na Cidade. Ó, hoje com minha nova companheira de apresentação, Fernanda Santos. Bem-vinda de novo. Muito obrigada, Ti. Tudo certo aí, pessoal, com vocês? Que bom estar aqui agora no Tá Ligado. E hoje o tema tá interessante, viu? A gente vai mergulhar aí no universo dos bebês reborn. Pois é, são aquelas bonecas hiperrealistas que imitam bebês de verdade e tem gerado muita discussão nas redes sociais e também no Congresso Nacional. A gente vai tentar entender os diferentes usos dessas bonecas, desde o colecionismo e expressão artística até o uso terapêutico e as polêmicas envolvendo legislações recentes. Para isso, o nosso papo vai ser com a psicanalista Raquel Armelin. Ela vai nos ajudar a entender até que ponto esse hobby pode ser saudável e a partir de qual momento passa a se tornar uma questão preocupante. E nas ruas, hein? O que será que os moradores de São José têm a dizer sobre os bebês reborn? O repórter Vitor Krigor foi descobrir no nosso quadro Tá na Rua. E hoje tem ainda o quadro Atividade Legislativa, com notícias e assuntos relacionados à Câmara Municipal. Então você fica por aqui, porque o Tá Ligado tá só começando. As bonecas reborn são conhecidas pelo realismo impressionante, com detalhes como pele macia, cabelos implantados, fio a fio e olhos de vidro. Impressionante, elas parecem bebês de verdade, minha gente, mas o que tem gerado discussões são as atitudes que algumas pessoas têm na posse dessas bonecas, né? Pois é, Ti, com certeza. Ó, tem gente agindo como se fossem crianças vivas, exigindo até atendimento médico em clínicas e hospitais. Preocupante, né? Ó, para nos ajudar então a entender melhor esse fenômeno todo, a gente recebe aqui no nosso estúdio a psicanalista Raquel Armelin. Bem-vinda, doutora. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de discutir, conversar com vocês sobre esse tema. E haja certeza. discussão, né? Opa, muita. Doutora, eu já queria entender um pouquinho, né, até da sua opinião, né, mas a gente trazendo esse debate, né, sobre esse assunto. É um assunto de agora, por que que tá tão em alta, sendo que esse mercado, né, dessas bonecas já existe há 20 anos, começou lá nos Estados Unidos, né? Por que que tá sendo falado assim, né? Então, primeiro a gente pode levar em conta que isso é um sintoma social, né? E a gente vai, assim, né, de acordo com o que a gente for conversando, entrar um pouquinho mais profundamente nisso. Por que que é um sintoma social? O que que essa boneca incomoda tanta gente, né? Porque o incômodo, ele está muito mais ligado, o que que mexe comigo internamente, né? Por que que ver as pessoas carregando esses bebês reborn, por que que as pessoas trabalhando com isso, brincando com isso, por que que incomoda tanto? O que que traz de mim de verdade, né? E existem aí muitos caminhos que, como vocês mesmos colocaram, pode ser terapêutico, né? Pode ser de colecionadores, mas também pode ser uma brincadeira, não é? Sim. Porque os meninos não se reúnem, na minha época a gente se reunia para jogar botão, né? Os meninos faziam campeonato, os homens, campeonatos de botão. Até hoje, né? Tem gente que participa de campeonato de botão. Não se reúne para jogar videogame, né? Então, por que que é tão incomum ver uma mulher adulta brincando de boneca, né? O que que tem de dificuldade nisso? Então, tem vários aspectos que precisa de uma escuta afinada. Mas também existe hoje, como você mesmo me perguntou, essa mídia, né? Hoje tudo, em 2 minutos, tudo vira um fenômeno assim de comunicação fora de série, especialmente, né? Por causa da agilidade da internet, né, doutora? Porque caiu ali na rede, o negócio já vai para o mundo e aí não volta mais atrás. E como vai para o mundo, né? Vai. E como as pessoas, por um clique, fazem o que estão fazendo. Porque será que é verdade essa história de furar a fila de SUS? Será que é verdade isso de exigir vacinação? Ou será que é por conta de um clique, sabe? Por conta de um joinha, de
um seguidor novo, sei lá, né? Não, é lógico que a gente precisa, né? Claro, isso vale para qualquer assunto, na verdade, não só em relação a bebês reborn, bonecas e tudo mais. A gente precisa saber aonde a gente está procurando informação. A gente precisa ver aquele velho papo de fake news que a gente sempre bate nessa tecla, porque é muito importante para a gente saber o que foi apurado de verdade, o que é informação e o que não é. O que é só papo furado, tá lá na internet para ganhar clique. Mas, né, doutora, a gente sabe que existem sim veículos de comunicação confiáveis que foram atrás dessas histórias e o que preocupou, na verdade, não foi nem o fato de ter alguma mulher ou até mesmo um homem, um rapaz, seja lá quem for, com a boneca como se fosse brincadeira. Porque essas histórias de fato foram confirmadas. Houve sim, de fato, casos de pessoas que foram a hospitais, que foram exigir atendimento médico, inclusive nem só longe, né? Nem só em grandes capitais. Isso aconteceu aqui na nossa cidade, na nossa região. Isso foi registrado também. E aí já passa por um outro patamar, porque não é simplesmente a brincadeira, o colecionismo, como a senhora bem pontuou. O rapaz grande jogar bola, tudo bem. A pessoa adulta jogar qualquer tipo de, né, fazer qualquer tipo de brincadeira, jogar videogame, seja lá o que for, tá tudo certo. Assim como estaria tudo certo também brincar de boneca depois de adulta, e isso não vem ao caso. Mas a partir do momento que a gente começa a interferir no dia a dia e nos serviços prestados a outras pessoas, já vira uma outra questão. Exatamente. E daí, é isso que é importante, a gente escutar. O que é que está por trás disso tudo, né? Tem muita coisa, né? Primeiro, será que essa pessoa que está com esse bebê no colo, ela está tentando elaborar um luto? Uma infertilidade? Uma dificuldade de maternar? Então, assim, existem muitos pontos, né? Ou será que pode ser alguma coisa aí que tem a ver com o envelhecimento mesmo, né? Só uma companhia. Uma companhia. E, às vezes, elaborar o seu próprio eu, as suas próprias dores, as suas próprias dificuldades, né? De elaborar as próprias angústias. Com certeza. Né? Um luto. É humanizar, né, essa pessoa. Isso é importante. Isso é importante. E eu acho que vale a gente esticar um pouquinho essa conversa também para fora do estúdio, né, Fê? Opa, com certeza. Vamos lá, gente. Ó, o papo tá super interessante, né? A gente chegou, então, a hora de ampliar essa conversa, como o Ti falou, para fora do estúdio. Vamos ver, então, o que a galera aí nas ruas tem a dizer sobre os bebês reborn. Vamos ver, então. É o quadro Tá na Rua com o repórter Vitor Krigor. Chega mais, Vitor. Paz de planta, paz de pet, paz de bebê reborn. Essa é a nova sensação que está tomando conta das redes sociais. Por isso, no Tá na Rua de hoje, eu, Vitor Krigor, vim bater um papo com a galera e ver o que eles pensam sobre os bebês hiperrealistas. E aí, o que será que essa galera tá pensando? Bora lá saber, vem comigo. Qual é o seu nome? Karina. Karina, quero saber o seguinte, bebê reborn, está por dentro dessa, tá sabendo, já foi atingida por esse material, esse conteúdo da internet? Bom, demais, né? Tá todo mundo vendo, né? Acho que a carência do povo tá indo além do limite, gente. Porque tratar cachorro como criança já tratava. Agora, boneco, tá demais, né? Bebês reborn, está por dentro dessa pauta? Já ouviu falar? Já ouvi falar. Fala um pouquinho pra mim, o que você pensa sobre os bebês reborns? Não, bebê reborn não é filho, né? Então estão criando uma realidade artificial em cima do boneco. Isso é complicado, né? Entendeu? Então a situação fica artificial, não é real aquilo lá. Bebês reborns, é uma pauta que já chegou no seu celular, já tem alguma coisa aí na sua cabecinha pensando sobre esse assunto? Compartilha com a gente que a gente quer saber. Eu acho que isso é coisa de gente doida, desocupada, que sabe fazer. Quem já se viu criar uma boneca? Uma boneca que não tem nada, que não fala, que não faz nada. Acho que se a pessoa fosse arrumar um emprego, não estaria fazendo isso. Nada contra quem quer ter uma boneca, né? Às vezes a gente não teve uma infância como a gente queria, mas aí dá todo esse valor a uma borracha, um plástico, gente. Eu acho que isso aí é um excesso extremamente desnecessário. Tem centros que vendem a boneca que inclusive fazem até o par. Já viu? O que você pensa sobre isso? Acha que a gente está indo longe demais? Você acha que a experiência é válida? O problema é o comportamento das pessoas? Fala pra gente. Acho que já tá indo longe demais já. Nem devia ter começado esse negócio pra início de conversa, mas fazer parto de boneca ainda. Tem mulheres que carregavam barrigas falsas de grávida pra fingir realmente um parto, como se fosse
de verdade, então devia ter parado já esse negócio. Essas pessoas que acabam talvez misturando a realidade com a ficção e tal, o que você pensa sobre isso? Você acha que é uma questão de saúde pública? Você acha que é uma questão de cuidado? Você acha que é necessário que o Poder Legislativo faça alguma intervenção? Fala para mim o que você pensa, como que a gente pode tratar dessa questão que está gerando tanta polêmica na internet. Eu acho que o Poder Legislativo tem a intenção de ver, como é uma pauta pública, né, de intervir ali para evitar que essa ideia prospere, né? O debate está pegando fogo nas redes sociais, mas aqui na rua foi difícil achar quem quisesse se comprometer e dar na tela a opinião sobre o assunto. Mas andando aqui pelas ruas, eu e meu querido Diego Tribich, nosso cinegrafista, paramos aqui, ó, e vimos o quê? A nossa querida mamãe capivara e os seus bebezinhos capivaras, os bebezinhos cibornes da nossa fauna brasileira. Eu achei incrível, talvez até compre e leve para cuidar por um tempo lá em casa. Quero saber de vocês aí no estúdio, Thiago e Matheus. Pai de pet, pai de planta, pai de bebê reborn, conta pra gente o que vocês estão cuidando. Thiago, vou até chutar, né? Pai de pet com certeza. Eu vou ficando por aqui, no próximo semana tem mais Tá na Rua, com um assunto que a gente adora discutir com a nossa cidade. Falou! Pai de pet, você já falou, não preciso nem Com dizer. certeza. O Vitor chamou o Matheus, na verdade, ali na rua, mas hoje é a Fê que tá aqui comigo, Mamãe de Vitor. pet também. Que é mãe de pet. Duda Maria, maravilhosa. Pois é. É isso. Mas acho que as opiniões estão um pouco inflamadas, né? Voltando aqui com a Raquel, aqui no nosso estúdio psicanalista, Raquel Armelin. Doutora, as opiniões estão um pouco inflamadas porque, de fato, a gente tem esse assunto sendo tratado na internet de uma maneira muito extremista. Assim como costuma ser na internet sempre. Exatamente, como Falta tudo. um pouquinho isso, da gente trazer aquela visão humanizada que você estava bem pontuando antes do VT, né? Isso mesmo. E sabe o que falta também? A gente se projeta muito no outro, né? E eu pergunto, qual que é o seu bebê reborn? Uhum. Quem que você não quer lidar com as emoções? Quem que você tem ali que você... Porque o que é esse bebê? Esse bebê é alguém que faz aquilo que você quer. Ele não te frustra, né? Ele não te magoa, ele não te faz chorar. Ele simplesmente está ali. Você projeta o que você quer e o que você não quer nele ali, o que você tem de melhor ou não nele, né? Ele corresponde às suas expectativas. Daí eu devolvo a pergunta, né? Será que a gente não tem outros bebê reborns com outros nomes? Sim. Por exemplo, quem que é a mãe que a gente não quer, que faça exatamente aquilo que a gente quer que seja feito? Né? O parceiro que a gente quer, ou a parceira que a gente quer que faça aquilo que a gente quer, aquilo que a gente projeta, que fique quieto, que acolha as nossas expectativas, não nos frustre. Né? O que mais? O que é que a gente deseja do outro? Sim. E é muito representativo, muito simbólico, na verdade, né? Porque as pessoas estão jogando, como a doutora bem especificou aqui pra gente, estão projetando nesse bebê reborn, nessa boneca, né? Algo que tá aqui dentro, gente, que tá aqui dentro, é um sentimento, é uma emoção, de repente algum assunto que não foi bem elaborado ao longo da vida, né? Que você tá ali jogando, projetando naquele ato de cuidar de um bebê. E você sabe que você não vai ter uma resposta imediata, porque não vai ter mesmo, né? É um boneco, né? É um ser ali que não vai ter nenhuma... Não vai te frustrar, né? Não vai ter nenhuma frustração. Doutora, eu queria trazer um outro lado, né? Mas essa parte mais do excessivo, né? Que as pessoas foram pontuando, né? Que é uma loucura e não sei o quê. Meu Deus, isso tem que parar cuidando de boneco. Mas tem algum momento, quem tem, né, tá hoje com o bebê ou adquiriu agora, em que momento a pessoa precisa ter esse cuidado, que sinais, né, e que pontos de alerta ali a pessoa precisa ter esse cuidado desse uso excessivo, né, desse cuidado excessivo com um boneco, né, com um bebê reborn, por exemplo? que sai da realidade, né? Se você realmente precisa e acredita que aquele bebê está adoecendo, que aquele bebê precisa de um cuidado médico, né? As pessoas que estão ao redor têm que prestar atenção, porque às vezes a própria pessoa não consegue entender qual que é o nível, né, de envolvimento emocional
com aquele brinquedo, né, com o bebê. Eu acho que nem só bebê, mas qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Né, qualquer outra coisa que vá além, que passe, né, da sua relação com o outro, né, da sua relação com os amigos, com a família, né, também. Então tem que ter esse equilíbrio, né? A gente tá falando dos bebês, mas... E somos seres sociais, né? Estamos inseridos num todo, numa sociedade. Isso precisa ser levado em conta. Muito, muito mesmo. A gente precisa pensar que a gente tem uma questão de narcisismo, eu acho que é essa a palavra, né? Que a gente tem desde criança, desde bebê, a gente rompe com isso numa certa idade, né? Antes a gente é criado para ser... Todo mundo que tem bebê pequeno sabe disso, né? A sua majestade bebê. Tudo é o bebê, ele é o centro das atenções. Depois, conforme a gente vai crescendo, a gente perde esse lugar de importância, né? Isso faz parte, né, do desenvolvimento psíquico. Só que quando a gente tem um objeto desse, a gente meio que volta nesse lugar, porque é um objeto que faz, na minha imaginação, corresponde a todas as minhas expectativas, todos os meus desejos, né? Ele projeta ali as minhas necessidades. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso. Quando que na sociedade eu sou frustrado? Quando que a sociedade me leva para um lugar de abandono emocional e que eu preciso disso? E uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente colocar aqui é a questão do que me incomoda com tudo isso, sabe? Eu gosto de trazer muito para a gente, porque se está havendo toda essa crítica, se está havendo toda esse reboliço todo, né? Exatamente. É porque alguma coisa está me incomodando. Exatamente. E o que é que está me incomodando? O que esse comportamento fala que mexe comigo? Sobre mim, né? Porque diagnosticar o outro é muito fácil, né? Chegar, olha, tá lá louca, é maluca, é descompensada. Como é que é aquela frase? Quando Pedro fala de Paulo, tem mais de Pedro do que de Paulo. Não é isso? Isso, você falando sobre o outro, você está trazendo à tona mais conteúdo sobre si mesmo do que sobre o outro, né? Você está falando mais sobre você mesmo, sobre os seus valores, hábitos, costumes, etc., sobre quem você é, do que sobre o outro. Bom, pessoal, a gente vai continuar nessa conversa, que vocês já viram que o negócio vai longe, né? Mas agora tá na hora de uma pausa bem rapidinha. Isso aí, mais um intervalo, mas a gente volta com esse assunto e com a psicanalista Raquel Armelin rapidinho, viu? Até já. Até. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade, discutindo o fenômeno aí dos bebês reborn. E a gente continua a nossa conversa com a nossa convidada, a psicanalista Raquel Armelin. Doutora, a gente estava comentando sobre os impactos disso na sociedade. A situação já evoluiu tanto que bateu no legislativo. Então, hoje a gente já tem essas discussões, inclusive no âmbito federal, para decisões serem tomadas e regras serem estabelecidas. Foram criados mais de 20 projetos de lei sobre esse assunto. Sim, especialmente, né, minha gente, depois daqueles episódios todos que a gente andou vendo aí, envolvendo clínicas, hospitais e tudo isso. Aconteceu, inclusive, em Belo Horizonte, aquele caso, né, de um homem que chegou a agredir um bebê de verdade no colo da mãe, porque ele pensou que não era um bebê de verdade, ele pensou que era uma boneca, que era um bebê hiperrealista, um bebê reborn. Ou seja, as coisas estão fugindo um pouco do controle e sempre que isso acontece, o legislativo precisa sim entrar em ação para determinar algumas regras para a gente ter uma conduta aceitável na sociedade. Mas eu quero saber do seu ponto de vista como uma profissional que atua na saúde mental. Como que o legislativo precisa enxergar e debater esse assunto de maneira a respeitar todo mundo, inclusive quem tem a boneca. Nem só quem tem a boneca também, mas quem está fabricando as bonecas. Que a gente tem que respeitar as cegonhas, que é denominada as pessoas que fabricam essas bonecas, né? Então elas já estão no mercado há muito tempo e estão vendendo esses produtos, né? E também estão sofrendo preconceito, né? Então também é interessante a gente defendê-las, né? Aqui. A gente só tem que tomar cuidado para não tornar doença
né? Alguma coisa que não é patologia ainda. Uhum. A gente tem, eu penso assim, que a discussão tem que ser ampla, aberta, e o que tem que ser feito é abrir canais de escuta para que ouça essas pessoas, para que essas pessoas tenham um lugar de fala, para falar sobre esse sintoma. E não já querer medicalizar, sabe? Porque o perigo disso tudo é entrar mais uma vez ali num CID qualquer e já se tornar uma doença. Uhum. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Para não deixar isso virar mais um filão para as redes de farmácia, né? Vamos, tem um medicamentozinho aqui para quem está carente, em vez de você pegar o seu bebê reborn, você toma essa pílula mágica. Uhum. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente entra nesse campo da legislação, acende-se muitas luzes, não é? Muitos mercados ficam aí alvoroçados com isso e a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu não sou contra a medicalização, mas ela tem que ser consciente. Claro. Né? E às vezes, né, essa discussão toda pode levar para isso. Um canal de escuta é o ideal. Sim, e pensar, na verdade, como algo que realmente vai funcionar como um tratamento efetivo. Isso. Não simplesmente para lucrar, não simplesmente para virar um comércio. Exato. É essa que é a minha maior preocupação, sabe? Dar um diagnóstico ao que não é um diagnóstico, Uhum. né? Tentar reprimir o sintoma. Eu acho que isso que a gente tem que tomar cuidado, porque dentro da psicanálise, o sintoma a gente não reprime, a gente escuta, porque ele fala muito da gente, ele fala muito daquilo que está lá atrás, está dentro da gente. Então, às vezes, você calar esse sintoma não é o melhor caminho, sabe? E existe casos clínicos mesmo, reais, que são usados bonecos para isso, Sim, né? Isso há sim, muito tempo atrás, né? sim. Não é de agora, né? Não. Então, isso é usado, né? Para lidar Tem com essas questões mesmo, que a própria Raquel trouxe, né? De repente um luto, de repente uma dificuldade na maternidade, tudo isso, né? A própria velhice, né? Que isso, o carinho, o aconchego, né? Se você dá uma bonequinha aí para uma pessoa que tem um Alzheimer, né? Ela consegue lidar com aquilo, ou mesmo externar a raiva, ao invés de trazer para o outro com aquele brinquedo, com aquela Sim. boneca, né? Ô, Raquel, nosso tempo está quase acabando. Eu queria só que você aproveitasse esse último minutinho aqui que a gente tem para passar a mensagem direta para quem está assistindo e na condição daquela pessoa que está observando tudo isso acontecer e que está sempre ali com o dedo em riste, apontado e dando suas opiniões sem pensar muitas vezes, sem refletir muitas vezes, né? Sem aprofundar. Porque a gente sabe que, de repente, alguém que está lidando com o bebê reborn e tratando de fato como uma criança, chegando até esse ponto de levar ao hospital, levar isso, fazer aquilo, a gente já sabe que é socialmente inaceitável, a gente já sabe que essa pessoa precisa de uma orientação profissional, né? Ali a família, os amigos ao redor vão ter que se encarregar de fazer esse encaminhamento. Agora, para quem só olha e só julga, qual que é a sua consideração final? Olha, primeiro escute, humanize esse olhar. Né? Preste atenção no que essa pessoa, que se já estiver já estiver doente, o que é que ela precisa muito mais de acolhimento do que de julgamento. Depois, isso eu quero que fique muito claro, né? Pensa em você. O que isso te incomoda? Por que, como Freud diria, essa questão do infamiliar, sabe? O que esse familiar que eu desconheço, por que esse bebê plástico, né, que é tão parecido com o real, que diz silicone tão parecido com o real, por que ele te incomoda? O que ele traz de você? Né? O que é a morte? É o medo da morte, de você ver aquele ser inanimado? É a sua infância que não foi bem tratada, bem conduzida? Quando você vê uma pessoa elaborando o luto dela com um ser inanimado, o que é que te traz com relação a isso? Quais os sentimentos que vêm à tona para você? É o que é o medo do julgamento que as pessoas estão tendo com aquela pessoa? É a sua capacidade a sua incapacidade de não acolher o outro? Então, reflita, sabe? O que é que
que aquilo traz. E no fundo mesmo, né, eu acho que o principal é, será que você também não queria ter um bebê reborn para chamar de seu? Né? Por mais que não seja literalmente uma boneca, não, um bebê reborn. De repente você substitui por qualquer outra coisa que vai fazer a mesma função. Exatamente. Um parceiro, né? Um namorado, uma namorada, uma pessoa que ali tivesse ali só para ficar com os olhos, né? Estatelados em você. É verdade. Isso mesmo. Psicanalista, doutora Raquel Armelin, muito obrigado pela participação no Tá Ligado na Cidade de hoje. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, doutora. Ó, pessoal, e no próximo bloco tem o quadro Atividade Legislativa, hein? Ó, a gente vai conversar sobre como o assunto bebês reborn tem sido debatido entre os parlamentares. Até já. Já estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade. E bora então falar dos trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos no quadro Atividade Legislativa. Então, vem chegando o nosso colunista Rafael Hoffman. Por favor, Rafael. Chega mais, Rafael. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo Bem-vindo novamente. Tudo bem? Fica à Bem-vindo. vontade. Muito obrigado. Rafa, hoje a gente está falando então sobre toda essa polêmica aí que está envolvendo essa questão dos bebês reborn, esses bonecos hiperrealistas que têm tomado a internet. Eu confesso que é mais na internet, né? Porque eu nunca vi ninguém agindo dessa maneira que a gente vê nas notícias da internet. Também. Só Mas na que internet. tenha acontecido, tem acontecido. E aí a situação chegou num ponto que o Legislativo precisou entrar. O que você trouxe de informação pra gente? Bom, é realmente um tema que mobiliza bastante e, claro, está sendo discutido aqui na Câmara Municipal. Então, nós temos atualmente 2 projetos tramitando sobre o assunto. O primeiro deles é o processo número 8.948, de 2025, um projeto de lei de número 287 de 2025, de autoria do vereador Sena. Né? Ele proíbe a simulação de atendimentos a bonecos hiperrealistas, né? Bonecos que a gente chama tipicamente de bebês reborn, né? Em espaços públicos aqui no município de São José dos Campos. Certo. Aquela coisa de simular injeção, simular atendimento médico, algum tipo de utilização de serviço público em prol daquele boneco. Até porque a simulação seria do serviço, mas o tempo gasto para isso seria um tempo bem verdadeiro que poderia estar sendo gasto com atendimento real, né? Exatamente. E o segundo é muito próximo também em data de tempo, né, de protocolo, que é o processo número 8.950 de 2025, projeto de lei número 289 de 2025, de autoria do vereador Tomás Henrique, que veda o estímulo institucional à adoção de bonecos tipo reborn. Então, que o município não encoraje, de qualquer forma, essa adoção de bonecos desse tipo. Ou seja, são assuntos que estão sendo vistos e debatidos no ambiente legislativo de São José dos Campos. Os dois ainda estão em tramitação, é isso? Ambos aguardam ainda o parecer das comissões. Tá certo. Então a gente ainda vai ouvir falar sobre isso mais pela frente, né, Fê? Com certeza. Até fora daqui também aconteceu vários projetos de lei, né, fora do Congresso, né, que também ainda parece que estão em tramitação, né, até então. Então tem muito assunto ainda, né, para rolar, né? Isso, e Com vamos certeza. ter que esperar aí para ver o resultado disso tudo. Rafael Hoffman, obrigado pela sua participação, que não tá ligado mais uma vez, meu amigo. Agradeço. Até a Muito próxima. obrigado. E você que está acompanhando o programa também, obrigado pela companhia. Semana que vem a gente volta com mais um assunto aqui no Tá Ligado na Cidade. Você volta comigo, né? Olha, acho que sim. Acho que eu tô Então, por aí. Se nos não for vemos aqui, os semana outros que vem. programas, a gente tá aí. Tchau. Tchau, gente.